Boa noite a todos. Hoje o nosso estudo de número 10 da obra Paulo e Estevão. Nós estamos em Jerusalém. Gesiel já foi acolhido na Casa do Caminho. Já se passaram 2 semanas, febre intensa. E no delírio da febre, Gesiel passava a recitar as anotações do Antigo Testamento, em particular do apóstolo Isaías. E o nosso irmão Pedro passou a prestar bastante atenção, inclusive fazer algumas anotações, porque Gesiel conhecia os textos de Isaías de uma forma muito profunda. Então o nosso menino Gesiel agora já está bem, já está curado. E aí Pedro está nesse momento se aproximando de Gesiel para saber quem é Gesiel. Então a semana passada ele perguntou de uma forma assim, muito cuidadosa, disse assim: olha, eu percebi que você tem profundo conhecimento do profeta Isaías. Aonde você auriu toda essa informação? Por um acaso foi com seus pais? De onde você é? Aí ele diz: meu pai era filho dos arredores de Sebaste, descendia da tribo de Issacar. Então ele se apresenta dizendo que ele estudava, o pai estudava e que ele, Gesiel, também estudava. A própria mãe evangelizava eles dentro de casa. Mas ele fala aqui que para ele, quando ele diz assim: a mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Aí vem, Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse: mas não sabes que o Messias já veio? Então nós estamos aí nesse momentinho desse diálogo em que ele fala do Messias. Vamos fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez iremos iniciar o estudo da obra Paulo e Estevão. E nesse momento em particular, vamos acompanhar o trabalho de Pedro nessa evangelização e na divulgação do teu evangelho para o nosso querido Gesiel. Terra fértil, pronta, que nós possamos, Senhor da vida, mais uma vez, mergulharmos nessas lições grandiosas, abrir o nosso coração, porque esse livro é para ser lido com sentimento. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos presenteia, Jesus. E que o Senhor possa nos ajudar, nos inspirando, nos auxiliando no entendimento. E que os amigos espirituais que aqui estão possam, Senhor, em teu nome, amparar a cada um de nós aqui presente, nos auxiliando dentro das nossas necessidades físicas, morais e emocionais. Muito obrigado, amor querido, e é em teu nome que todos nós aqui estamos. Então vamos lá? A última pergunta foi: nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou Gesiel: nunca, pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do mestre sublime, biografia
verbal. Você imagina o que é você sentar-se ao lado de Pedro e dizer: Pedro, conta para mim sobre Jesus? Ele viveu com Jesus. Então, o Gesiel bebeu na fonte de Pedro, falando sobre Jesus. Em traços de forte colorido, lembrou os dias em que o hospedava na sua casinha pobre, à margem do Genezaré. Quando você ouvir falar Genezaré, Mar da Galileia ou Tiberíades, tudo era o mesmo lago, tá? Lá na Galileia, lá em cima, o lago pequenininho e as cidades em torno do lago. Jesus evangelizou o que eles chamavam de aldeias, nessas aldeias em torno do lago. Em torno do lago. Então, por isso que ele diz, em traços de forte colorido, lembrou os dias em que o hospedava na sua casa pobre, à margem do Genezaré, porque Jesus ficava na casa de Pedro. E ele faz questão de dizer, na casa pobre. Lembram que Jesus era primo de Levi, que era rico, e que morava na Galileia, mas Jesus preferia ficar na casa de Pedro, porque lá todos teriam mais acesso. As excursões pelas aldeias vizinhas, que ele ficava em torno do lago, as viagens de barca, de Cafarnaum aos sítios marginais do lago, que estava ali na margem do lago, era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas, que seria um sermão, junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. Nazaré era onde Jesus cresceu, porque Jesus, em verdade, nasceu em Belém, ele era da tribo de Judá. Jesus, no seu processo de evangelização, ele ficou só na Galileia, fazendo todo um trabalho em torno do lago de Genezaré, ok? Essa região é uma região pobre, né? Era uma região de pescadores e agricultores. Hoje nem existe mais, né? De certa forma mudou toda a parte de geografia. Por isso que o povo do sul dizia assim: o que pode vir da Galileia fazendo uma... ao nosso Senhor Jesus, né? De onde que ele é? Da Galileia. O que pode vir da Galileia se não peixes, frutas e verduras? Entendeu? Então, eles achavam que daqui, porque aqui não era considerada a intelectualidade. A intelectualidade estaria no sul, que é em Jerusalém. Hoje, a obra Paulo Estevam, nós estamos em Jerusalém. Porque Pedro não ficou na Galileia, acabou vindo para Jerusalém e foi aqui que foi aberta a Casa do Caminho. Então, só para voltar aqui, olha só, são várias informações aqui. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos dos sermões junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. Então aqui ele nos diz que Jesus não pregava na sinagoga, que Jesus pregava ali na beira do lago e sempre no finalzinho da tarde. Esse era o horário da pregação do nosso Senhor Jesus todos os dias. Foram 3 anos intensos de divulgação do Evangelho, da Boa Nova. Então ele voltava no finalzinho da barca, já tinha ali uma multidão aguardando e ali ele evangelizava. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos, sensatos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperava a vista, uma criancinha doente prestes restabelecida. Gesiel bebia-lhe as palavras inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencantado como um bálsamo suave. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se e perguntou: E o Messias? Onde está o Messias? Há mais de um ano,
exclamou o apóstolo, apagando a vivacidade com a lembrança triste. Foi crucificado aqui mesmo em Jerusalém, entre os ladrões. Em seguida, passou a enumerar os martírios pungentes, dolorosos, comoventes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois, falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Como nós estamos estudando, vamos ver o que é Pentecostes. Quem está com a Bíblia de Jerusalém, a página 1902, é Atos dos Apóstolos. Então presta atenção. João, Tiago, Mateus e Levi escreveram o Evangelho falando de Jesus, todos os 3 anos de trabalho de Jesus. Atos dos Apóstolos já é tudo o que aconteceu depois da morte de Jesus. Então, Atos foi escrito por quem? Por Lucas, nós vamos conhecer isso aqui. A pedido de quem? De Paulo de Tarso. Então, como o Pentecoste aconteceu depois da crucificação de Jesus, então nós vamos encontrar onde? Em Atos, tá? Então está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Pentecoste. Então, o que era o Pentecoste? Nota aí. Era uma festa, todos os hebreus realizavam, para comemorar o recebimento do Decálogo, que é os 10 mandamentos. A Páscoa é a comemoração da libertação do povo que viveu no Egito. Essa libertação do povo do Egito é a Páscoa. Logo depois da Páscoa, se não me falha a memória, 50 dias depois, eles comemoram o Pentecoste, que era o quê? O recebimento do Decálogo. São os 10 mandamentos. Então, esse período aqui, eles estavam no Pentecoste. Então, estava tendo uma comemoração em Jerusalém. Então, todos os judeus que estavam em outras cidades, todos os hebreus que estavam em outras cidades, vinham para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, porque na cabeça deles, Deus estava dentro do templo. Então, tinham que ir para o templo e fazer todo o ritual de comemoração em Jerusalém. Por isso que, na Páscoa, todos eles saíram da Galileia, migraram, vieram, inclusive Jesus, vieram para Jerusalém, para fazer a comemoração da Páscoa. Jesus saiu da Galileia, entrou em Jerusalém, vocês devem lembrar que ele entrou em Jerusalém, foi recebido como um rei. Aplausos, colocavam os lírios, os ramos, e ele em cima do jumento. Então aqui, 50 dias depois já era o Pentecoste, que era uma comemoração dos irmãos hebreus. O que aconteceu? Vamos lá. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, estavam todos... Isso aqui eu estou vendo na Bíblia, tá? Na Bíblia. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, presta atenção aqui, veio do céu um ruído, aí ele coloca, como o agitar-se de um vendaval impetuoso. Surgiu um ruído, que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram-lhe, então, línguas como de fogo. Aí o povo imagina realmente uma língua, fogo, sobrevoando sobre a cabeça das pessoas. Então é uma metáfora, é uma simbologia. Língua, idioma, fogo, espírito. Porque eles são hebreus, então eles falam dentro de uma simbologia muito grande. Língua aqui, no caso, é idioma mesmo, sons, olha só. Isso, eles estão falando de línguas como de fogo para dizer o que aconteceu aqui. Que se repartiam as línguas e que pousaram sobre cada um deles. Então tudo isso daqui foi para a introdução para dizer isso aqui, ó. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia a exprimirem. Agora, olha só. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu.
Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar, os 12, em seu próprio idioma. Então pensa aqui, tem aqui alguém que fala o francês, alguém que fala o alemão, alguém que fala o espanhol, alguém que fala o mandarim, e de repente cada apóstolo começa a falar na língua ao qual eles identificam. Olha, ele está falando francês. Olha, ele está falando mandarim. Tem um tradutor, né? Não, porque existia, como era uma comemoração, tinha pessoas de várias nacionalidades, de vários lugares. Existe, nós vamos encontrar isso na mediunidade. É o fenômeno de xenoglossia. Nomezinho complicado, né? Xenoglossia. O médium entra em um transe e ele passa a falar uma língua, um idioma que não é a dele. E que ele não sabe esse idioma. Os apóstolos começaram a falar em línguas. Olha, ele diz, olha, qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefados e surpresos, o pessoal que estava vendo, diziam, não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma de que nascemos? Fica bem claro. E aí vai embora, ele vai dizendo cada cidadezinha, tal. Então, aqui deixa bem claro que a língua que eles falavam, o idioma que era falado, era compreensível. Então, aqui realmente era um fenômeno de xenoglossia. Nesse momento, na comemoração do Pentecoste, houve esse fenômeno. E a partir daqui, a Igreja Apostólica Romana criou um novo Pentecoste, comemorado pela igreja, entendeu? Que não é o comemorado pelo judaísmo. Tá? Então pegou a mesma terminologia, Pentecoste, e aí criou todo um conceito em torno disso, dentro do catolicismo. Mas o que ele está se referindo aqui é a comemoração Pentecoste do judaísmo, tá bom? Que aconteceu, em particular, esse fenômeno, tá bom? Então ele vem assim, ele cita... Depois, Pedro falou dos primeiros dias do apostolado sem Jesus, dos acontecimentos do Pentecoste, que cada um começou a falar em um idioma particular, e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. E aqui ele vai citar as anotações de Isaías. Isaías foi o profeta que mais falou da vinda de Jesus, 700 anos antes, mostrando que Jesus seria um Messias sofredor. E aí ele vai e cita aqui. E lembra que Gesiel, o profeta que ele mais gostava de estudar, era justamente Isaías. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens. Coberto de ignominias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas, desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Vamos só comentar então. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, uma planta. Verde, mas o terreno ainda árido. O terreno é quem? O povo. Somos nós. E ele o ramo verde. Por isso que se fazem isso com o ramo verde, o que farão? Tem uma citação. Carregado de desprezo, né? E abandonado dos homens. E Jesus, quando foi crucificado, ele ficou o quê? Sozinho. Nenhum dos seus amigos.
Estava lá Maria, a mãe, Joana de Cusa e Maria de Magdala. A pedido de Maria, vem cá. Foi quase assim, ó, vem cá. Mas ele também fugiu. Ele só chegou nos momentos finais da cruz. No momento que Jesus já estava, e é quando ele olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Todos fugiram, por medo. Pedro acompanhou de longe. O pessoal que estava passando, mas você não era aquele que andava do lado dele? Não. A senhora está enganada. Então, ele ficou em meio à multidão acompanhando de longe. Ele avisou a Pedro. Antes que o galo cante. Antes que o galo cante é uma expressão idiomática, que quer dizer antes que o dia amanheça. Aí o povo vai, quando põe no filme, põe os galos cantando. É uma expressão idiomática. Vamos lá. Coberto de desonra, não merecerá consideração. Coberto de desonra. Jesus, qual foi a pena dele? Crucificação. Ser crucificado em Jerusalém era a pena para o pior tipo de gente. Pior tipo de gente tinha. Tanto é que quem estava ao lado dele? Dois ladrões. Era a escória. Coberto de desonras, não merecerá consideração. E ninguém teve consideração. Olha aí. Cadê? Por que ele não salva a si mesmo? Cadê Deus, já que ele diz que ele é o enviado de Deus? Por que Deus não interfere nesse momento? Dentro da crença do judaísmo, se eu estou prosperando é porque Deus me ama. Se eu deixei de prosperar é porque Deus não me ama. Tem muita religião pregando isso hoje. Prosperar. Não tem nada a ver. Então aqui a cruz era uma desonra. Nós vamos ver Paulo falando aqui com Estevão aqui na frente. Continua ainda. E tudo isso aqui está no Antigo Testamento. Gesiel está citando. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimento, tomando sobre si todas as nossas dores. O que ele carregou? A cruz. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E cada um procura aquilo que lhe apraz. Então, o irmão que é o missionário, que está na condição de um líder, é responsável? É. Mas quem procurou também o é. Porque, em verdade, aquilo, de certa forma, me compraz. Quer ouvir aquilo, né? Quero ouvir aquilo. Eu estou em busca de quê? De dinheiro. Pronto. Do poder. E eles negociam. Deus é negociante. Ele é comerciante para ele. Essa semana eu estava meditando em torno disso. Nós vivemos em um planeta tão adoecido, gente, que existem irmãos nossos que usam o nome de Deus para se beneficiar materialmente. E aí eu me recordo de uma pergunta que Kardec faz, e os espíritos respondem bem assim para ele: como ousas, assim mesmo, para Kardec, como ousas pedir satisfação a Deus? Como ousas? Você vê o respeito. Quanto mais evoluído o espírito, mais o seu respeito ao Pai. Entendeu? Então isso mostra o nosso nível. Mas foi avisado, falsos profetas. Fala, filho. Qual é a mensagem do Roberto de Campos, lá o Judas Iscariotes, que fala exatamente disso que você está falando. Entendeu? Nós o criticamos, né? No final ele fala, né? Mas estão vendendo Jesus ali no varejo ou na casa. Verdade. Pior que é mesmo. Mas eu queria fazer uma indagação aqui, se você me permite. Isso prova, aqui com essas colocações de Gesiel, né? Que os nossos irmãos lá tinham pleno conhecimento, né? Sim. Então eu entendo aqui a dor moral que ele estava sentindo pelo povo que tinha conhecimento, né? E crucificaram esse ser que até então está tomando conhecimento, não é verdade? É aquilo, tudo estava escrito, tudo informando a vinda do Messias, mas ninguém acreditou. Essa semana me questionaram e eu também tinha feito. Acho que foi você, Daniel, que questionou, né? Não, sexta passada eu perguntei, mas se eles estavam vendo isso, porque eles só viam o outro. Aí falou que de manhã tinha visto. Exatamente. Nós conhecemos o Evangelho? Conhecemos. Vivemos? Não. Então não mudou muita coisa.
Então, todo mundo tinha isso aqui de cor. Olha só, o próprio Gesel diz, ele sabia isso aqui tudo de cor. Ele está falando aqui, ele está dizendo tudo de cor. Mas, vamos lá. Parecerá um homem então curvado sob a cólera de Deus, humilhado e sobre a cólera de Deus é porque como ele não estava merecendo, vamos dizer, como ele não estava sendo um rei, teria sido esquecido de Deus, sobre a cólera de Deus. Parecerá um homem curvado sob a cólera de Deus, humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro. Porque vocês já viram quando o cordeiro, ele vai o quê? Em silêncio total. Por isso que Jesus é chamado do Cordeiro de Deus. E porque também, além do silêncio, é porque em toda a Páscoa você tem que sacrificar um cordeiro. E é tão interessante, assistindo uma aula do Haroldo, ele nos diz assim, que não era só você comprar um cordeiro e sacrificar. Você tinha que comprar um cordeiro semanas antes da Páscoa. Você teria que conviver com o cordeiro dentro de casa. Era, exatamente. Para você amar, aprender, entendeu? Afeiçoar. Para você, exatamente. Para aí sim você fazer o sacrifício. Então, só pode, realmente para que venha a ter um sacrifício é necessário que haja um sentimento de amor. Porque lembra do Abraão, quando foi Abraão que teve que sacrificar? O filho Isaac? Exatamente, não teve que sacrificar e era o filho. Entendeu? Então o sacrifício ele requer um preço. Então por isso, exatamente, por isso a necessidade de conviver. Então nessa Páscoa, quem foi o cordeiro sacrificado? Jesus. Por isso que ele conviveu os pecados do mundo. Porque o objetivo realmente do sacrifício era para aliviar os pecados, né, os erros. Deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do eterno hão de prosperar nas suas mãos. Que é tão lindo quando Jesus diz assim: se eu quisesse, eu pediria a meu Pai, ele enviaria uma legião de anjos, mas o que ele quer é que eu me entregue. Então fica interessante, eu fiquei meditando nessa fase, se eu quisesse, então quer dizer que Jesus poderia pedir, e Deus iria até atendê-lo, mas ele diz, eu não vou pedir, eu quero fazer a vontade dele. Cara, isso é um nível de consciência. Então isso serve um pouco para a gente, que a gente faz muito pedido, e às vezes o Pai atende, mas não é o melhor para a gente. Entendeu? Não é o melhor pra gente. Tem um caso, acho que é nas Fronteiras da Loucura, de Valdo e Manuel Filomena, o espírito. E era uma mãe e um pai, filho único. O menino adquiriu uma febre e o médico disse, olha, no máximo 8 horas de vida. Pai era vidente, mãe espírita, oraram, pediram. O doutor Bezerra se apresentou ao pai e disse, olha, a sua filha foi suicida na última encarnação. E o melhor para ela é voltar agora. Mas nós prometemos, somos espíritas, vamos evangelizar, vamos envolvê-la com muito amor, ela não vai cometer o suicídio. O doutor Bezerra foi lá pelas tantas, voltou e disse assim, a Mãe Santíssima, porque ela é responsável pelos suicidas, né? A Mãe Santíssima concedeu a permanência da menina. Que Deus nos conduza. A menina estudou, era evangelizadora, espírita, formou em direito, estava atuando muito bem. Um belo dia, suicídio. Se matou. 20 e poucos anos. E deixou uma carta. Meu querido pai, minha querida mãe, recebi muito amor de vocês. Tenho toda a noção da moral cristã através do espiritismo, mas me apaixonei por um homem casado. E entre ficar sem ele e a morte, eu optei a morte. Errou de novo. Então, o melhor para aquela alma era sair naquela hora. Para os pais, não. Os pais queriam um pouco mais.
A própria culpa já está doendo muito. Já é uma punição. Então é como se tu dissesse assim, se eu estou falando com um adulto que tem consciência do coletivo, tu acha que eu vou bater boca? O máximo pode dizer assim, você já fez tua vontade, me dá força para passar por isso. O melhor, exatamente, mas quem de nós? Basta a filha adoecer, a gente se pega com tudo que é santo. Bora lá. Oi, filho. Quando Jesus estava sendo crucificado, na passagem que ele vai e fala, Pai, por que me abandonaste? Certo. Que isso? É o Salmo do Davi, Salmo 22. Eli, Eli, lama sabantani. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Isso me acompanhou durante tanto tempo. É o Salmo de Davi. Agora a pergunta mudou. Por que ele estava recitando esse salmo no momento da... Salmo, o que é música? Então Jesus recita vários salmos desde a comemoração do almoço lá da Páscoa, do jantar. Ele vai citando vários salmos. A pergunta é, por que esse? Para dizer que ele era o Messias, mas o Messias sofredor. Então vai lá atrás que tu vai ver Salmo de Davi, Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Então, nem momento, Senhor, por que me desamparaste? É para acabar. Ele estava cantando. Tanto é que ficou para a grande massa esse sofredor que estava aí, coitadinho, foi abandonado, né? A grande massa se vê desse jeito, até ter essa informação. O Espiritismo é a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira é a doutrina espírita, que vem reviver e nos ensinar tudo, coisas novas que Jesus não pôde ensinar. Deixou sobre parábola. Aí, mais uma vez, o que o povo espera? Que a terceira revelação venha rasgando no céu, uma nuvem, o Senhor dizendo, cheguei. Calmem-se todos. Fogo, mais uma vez. A terceira revelação chegou devagarzinho dentro da Europa. Por que na França? Porque era o país luz. Luz a nível de intelectualidade. Se nascesse aqui nos Tupiniquim, não teria vingado. Era necessário nascer lá. Hoje existe alguma coisa na França? Praticamente nada. O que tem de espiritismo fora do Brasil são brasileiros que levaram para lá. São brasileiros que levam para lá. Mas em compensação, dentro do Brasil, pela vontade do nosso Senhor, foi aonde tomou uma maior proporção. E aí diz os espíritos, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Então, todas as religiões no futuro vão entender a reencarnação, vão entender a comunicabilidade dos espíritos, vai entender a pluralidade dos mundos. Chega um momento que você não tem mais o que dizer para a ciência. A ciência está aí comprovando. Não tem como. Hoje, reencarnação não é um caso religioso, já é científico. Existem profissionais na área da psiquiatria, da psicanálise, fazendo regressão. Sim. Terapêutica. Pois é. Então, como? Teve um caso de uma criança que aos 4 anos de idade disse assim, meu nome não é esse, meu nome é fulano de tal, eu sou da cidade tal, eu tenho tantos filhos, o nome da minha esposa é tal. A mãe levou o menino para quem? Psicólogo. Tá doido, menino de 4, 5 anos. Surtou. E eu sou bombeiro. E ainda dizia, eu sou bombeiro. Pois é. E ele falou. Aí a psicóloga achou assim que, para a cabeça de uma criança, eram tantas informações com datas, nomes, que ela decidiu ir até essa cidade e achou. Tinha. Agora, imagina ele de 4 anos de idade, olhando para uma mulher de 40 e disse, você é minha esposa. Ela ficou tão constrangida. Aí ele falou de um sinal que ela tem, ou tinha, não sei se já desencarnou, num lugar que não dá para ver. E ele disse, você tem um sinal no local tal, assim, 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 pronto. A mulher disse, é ele. Oi, amor. Tu já pensaste com 4 anos de idade? Então não tem mais. Então, ou seja, no futuro, todas as religiões passarão a entender o óbvio. E o caso daquela menina na Índia também, né, Conceição? Que ela disse que aquela família não era dela, que a família dela realmente, pai, mãe, marido,
irmãos estavam numa outra cidade que era assim. E a família ficou desesperada, né? Aí foram e levaram ela realmente, né? Aí ela disse, essa daqui, ela agora é mulher, mas ela foi meu marido. E saiu dizendo, meu marido... Então, isso para entender, são casos raros, mas a misericórdia divina permite justamente para comprovar a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. Mas graças a Deus a gente não lembra, senão isso vai dar uma confusão. Não lembra não. Acho que só uma Simão, então, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou Simão dizendo: Vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Levi é quem? Mateus. Essa informação tem alguma importância? Sim. Muitas. Para um teólogo, isso aqui é... Tá cheio. Entendeu? Vou buscar... Nós estamos em que ano? 34. Então, no ano de 34, já havia as anotações de Mateus, mostrando bem claro que o primeiro evangelho a ser escrito foi de quem? De Mateus. O que a ciência diz? Que o primeiro evangelho foi de Marcos, no ano de 60. Então, hoje, fazendo escavações, estudo, avaliando as anotações, disseram assim, olha, talvez o primeiro evangelho não tenha sido o de Marcos, talvez o de Levi. Então, eles estão ainda chutando. E nesta obra aqui é revelado que o primeiro evangelho é o de Messias. Dizer que sim, mas como é que tu garante? Porque tem várias informações aqui que, para a época, estariam erradas. Por exemplo, começaram a desconfiar que o primeiro evangelho não é de Marcos de 2000 para cá. A obra é de 1940 e 39 e 40. Então tem várias anotações. A mesma história de Corinto. A rua de Corinto era suntuosa. Vamos fazer a escavação em Corinto. Descobriram que a rua de Corinto era de mármore. E bote suntuosa nisso. Então tem várias informações aqui que nós vamos estudando e foi necessário o tempo para comprovar o que estava escrito aqui. Perguntar? Realmente pergunto porque o João Marcos era bem jovenzinho. Sim. Mas eles falam que João Marcos veio a escrever no ano 60. E aqui já deixa bem claro que não. E em breves minutos, o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do evangelho. Pergaminho era escrito aonde? Couro do Sério do Carneiro. Exatamente. Gesiel não leu, devorou. Porque aquilo ali para ele não era novo. Ele estava reencontrando Jesus. Porque Gesiel é um espírito evoluído. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: Encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Olha como a alma quando está preparada. É igual quando você pega o livro dos Espíritos. Você vai ler o livro dos Espíritos, você começa a ler. Mas, meu Deus, eu acho que eu já estudei isso aqui. Aí você não quer mais parar. Porque aquilo vai. Eu já estudei isso aqui. Tem a impressão que você vai só relembrando. E foi isso que ele disse. Quando ele pegou, ele disse, meu Deus, agora eu vou estudar mais detidamente. Encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha. E diz o nosso Humberto de Campos, na obra Boa Nova, que o Sermão da Montanha, Levi anotou na hora. Jesus falando e ele com pergaminho, tinta e pincel em mãos. Sermão da Montanha e o Pai Nosso. O Pai Nosso também. São as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças. Tudo uma vez,
Tudo, porque é uma sequência. E ele fala logo depois disso, depois de um diálogo que ele teve com Tiago, onde Tiago se disse assim, Senhor, acho que foi Tiago, não me lembro agora, nós vamos estudar no Boa Nova, que ele dispensou um que era aleijado, o outro que não sei o quê, por isso que Jesus veio com a bem-aventurados os aflitos, porque eles herdarão. Eu acho que foi Tiago, quem fez essa indagação para o Senhor fez, porque é como se estivesse falando para ele, todos são convidados ao Evangelho. Em seguida, ambos, quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Então, ele falava e Pedro vinha e contava um pouco mais, que não estava no Evangelho. As particularidades. Sim. Ele podia falar com mais detalhes. Dos 12, os únicos que não acompanhavam Jesus 24 horas, quem lembra? Levi e Judas Iscariotes. Isso está na obra Humberto de Campos. Os demais eram pescadores, Jesus também ia junto. Ficavam 24 horas com Jesus. Então aí Pedro ia contando particularidades que não estavam anotadas. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que eu anunciava, que é o que nós fazemos aqui. Pega o Evangelho, vai no Antigo Testamento. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do mestre incomparável. Olha, ele diz que em Jerusalém, Pedro, era o quê? Incompreendido. Oi, filho? A informação é importante. Esse jovem tinha 25 anos. Bem jovem. Alma preparada. Gesiel. Desde que dei acordo de mim em vossa casa, disse Gesiel, verifiquei que participais de princípios que me não são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para minha alma. Os doentes que vos abençoo, qual faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura de conhecer. Olha a consciência dele, ele já diz que os tutelados, que são tutelados, mas não de Pedro, mas de quem? Pedro. O mestre amparava a todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome. Esclareceu o apóstolo enfaticamente. De acordo com as instruções do Levítico, disse Gesiel, toda cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale, destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. O Levítico, gente, é um livro só de leis. Tudo que você tem que fazer, Então, o Levítico dizia que teria que ter um local para os leprosos. E ele diz, Jesus nos deu um lar no coração. Cristo nos trouxe a mensagem do amor. Explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. Enquanto o código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, e que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Olho por olho, dente por dente. Quem foi que ensinou? Código de Abraham. Hã? Esse código de Abraham. Nós colocamos muito isso na boca de Moisés, tá? Não foi. Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, 1780 a.C. Leis da justiça. Era cultural. Era cultural, local. Era cultural. Tipo um totem encontrado e ali várias regrinhas. Então, a lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Enquanto o código, por isso que ele usou o termo código.
O código do passado, porque nós temos que nos policiar e dizer, não, mas Moisés diz, olho por olho, não mete Moisés nisso que não tem nada a ver. O código do passado preceituava o olho por olho, dente por dente. O Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Isso também reportando o Antigo Testamento, 70 vezes 7, que é Pedro que questiona Jesus. Nós vamos estudar essas duas passagens a próxima semana. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Não te digo 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Porque te diz assim, o fulano não para de errar, eu tenho que perdoar? Não. Tu ainda não entendeu que fulano erra, que tu não tem que se incomodar? A lição é o contrário. Porque perdoar exige de mim muito. Não me magoar exige menos. Então, 70, enquanto tu te incomodar, tu vai ter que perdoar. A partir do momento que tu não mais te incomodar, não tem mais necessidade de perdão. Para eu perdoar, é necessário eu ter me sentido o quê? Sentido. Então, qual é o melhor? É você deixar de se sentir ofendido ou perdoar? Qual é o mais difícil? Perdoar é muito difícil. Perdoar requer um movimento muito maior. É difícil. Além de ter deixado todo um requício no teu corpo físico de enfermidade. Todo o sofrimento. Então, o mais simples é, não te magoa, não te irrita, não te incomoda. Deixa que o outro vai sofrer as consequências disso. Toca teu barco. Agora, se eu me incomodar, se eu me irritar, se eu isso, aí o movimento vai ser muito maior. Então, 70 vezes 7 quer dizer, todas as vezes que tu te irritar, tu vai ter que perdoar. Sentir, eu vou. Lembra de Alcino, está dentro da minha condição. Quando tu me maltratares, eu vou sentir. É natural, eu vou ficar triste. Mas eu vou trabalhar essa tristeza em mim. Eu não vou deixar com que essa tristeza vire um sentimento de ódio contra você, amado. E aí necessito perdão. E tem o lance do orgulho, né? A pessoa veio para cima de ti, não, porque logo eu vou ficar quieto? Não vou ficar quieto. Não é só meio coitadinho, é orgulho também. É orgulho também. É difícil, gente, isso? Quem quiser já anotar, isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 40. Ou se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Capítulo 5 de Mateus, versículo 40. E o olho por olho e dente por dente, nós vamos encontrar em Mateus também, capítulo 18, versículo 21 e 22. Nós vamos estudar. Eu sei que nós não precisamos perdoar 70 vezes 7, né? E depois tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Alguma pergunta, algum comentário? Deu para aprender alguma coisa, gente? Principalmente a disciplina, né? A senhora falou... Posso fazer uma pergunta? Vocês lembram desse estudo ao decorrer da semana de vocês? Quando está chegando perto. Tem feito diferença no cotidiano? Não é fácil para ninguém. Todos nós temos as nossas encrencas diárias, né? As alfinetadas ao decorrer do dia que acabam por ferir. Mas lembrando realmente das lições do nosso Senhor, é só por uma hora, da lição de quarta-feira para sermos fiéis a Deus, fiéis na condição de estar de comum acordo com a lei dele, e vai passar. E que é muito bom estarmos com um grupo que tenha afinidade de propósito, mas se você for viver comigo, vai haver também atrito. Se você for viver com a Maria Luísa, vai também ter atrito, porque nós somos diferentes. Convivência é isso. O que está a maturidade da convivência? É eu aprender a respeitar o teu espaço e tu aprender a respeitar o meu espaço. Eu aprender a te amar do jeito que tu és e não do jeito que eu quero. Então, a nossa grande dificuldade do relacionamento é isso. É aprender a respeitar o outro, porque quem ama, ama do jeito que é. Mas normalmente, por que nós sofremos? Porque nós queremos que o outro seja feito à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando a senhora falou agora, perguntou, né, a gente essa reflexão, eu acho que é o que o nosso amigo Rei está querendo ouvir também, né? Porque a gente tem que fazer essa reflexão. Eu estou com aquela frase de um dos encontros dos trabalhadores da casa. Só um pouquinho, gente. Esse ano, que é perfeita aquela frase, né? Aquela expressão, era assim:
Estamos nos amando? Estamos nos amando muito? Ou apenas estamos nos aturando por uma causa comum, né? Então, quando a senhora perguntou aqui pra gente se isso faz... Eu, de cara, posso responder tranquilamente que, infelizmente, eu lembro mais quando a Malu coloca as páginas, e eu ainda me cobro, que eu falo, meu Deus do céu, e quando eu chego aqui, qual é a página mesmo, hein? Poxa, ela já teve o trabalho de colocar mais cedo. Pois é, então esse prazer de botar mais cedo, e olha, a minha consideração comigo mesmo, que não é com ninguém, é comigo mesmo. Então, essa autorreflexão acho que é muito legal, porque às vezes a gente está quase que diariamente, ou semanalmente, mas o que a gente está conseguindo aproveitar para parar de querer cobrar do outro? Né? E fazer a tal reforma íntima realmente na gente, né? Aprender que ninguém vai virar santo de uma hora para outra, que a gente não vai começar a amar o defeito de todo mundo de uma hora para outra, mas a gente vai deixar de se incomodar. E não é amar o defeito do outro, é aceitar. Deixar de se incomodar, deixar de se ofender. Porque eu vou ter que responder pelos meus defeitos, mas eu não vou responder pelos defeitos do rei. Nós teríamos que tentar ajudar o outro. Olha, a pergunta dele é interessante. Nós não teríamos que tentar ajudar o outro? Sim, mas você só ajuda o outro quando o outro quer. Você imagina Jesus, quem quer ajuda, por favor, venham, eu ajudo. As pessoas o procuravam e ele ainda indagava, o que queres que eu te faça? Mas aí tem um detalhe, o melhor sermão é o exemplo, e é o que Jesus dava. Quando você se corrige, quando você se trabalha e se transforma, você dá exemplo. Exatamente. Mas lembra, se você começa a realizar esse trabalho com o intuito verdadeiramente de querer evangelizar o coletivo, existe uma segunda intenção, o outro. Não é isso. Faça a sua reforma. Faça o seu trabalho. Se o outro vier, bem. Se não vier, isso não vai te tirar o sossego. Com certeza, o exemplo arrasta. Isso é ponto. Mas nem sempre é assim. Porque dependendo do espírito, se o terreno for muito árido, por exemplo, de repente você, dentro da sua casa, isso é uma coisa desde a infância. Os nossos filhos acabam sendo muito reflexo dos pais. Mas se desde a infância, a tua não é, né? Eu nunca chamei. Mas desde a infância é esse período realmente de você poder ajudar a formar essa personalidade. Mas o exemplo, com certeza, é o que mais educa. Vamos orar, gente? Queridos amigos, vamos aproveitar esse primeiro momento, desacelerar um pouco o nosso pensamento e vamos lembrar de alguma parte do nosso estudo de hoje que nos chamou bastante atenção. Que parte do livro, que lição que mais nos tocou? E dentro dessa reflexão, esse tema, esse texto que te tocou, está ligado com o teu sentimento. Então vamos aproveitar o ambiente dessa casa, a assistência dos amigos espirituais, que estão envolvendo a cada um de nós nesse momento, para fazermos a nossa oração em silêncio, a oração íntima, trancada dentro do teu coração. Fala da tua maior dificuldade a nível moral. São os nossos pensamentos, Senhor da vida, as nossas ansiedades, os nossos medos, a nossa imaturidade ainda.
que o Senhor nos conhece profundamente. Todo esse material que nos foi dado essa noite, que nós possamos, Senhor Jesus, refletir ao decorrer da semana e percebermos o quão feliz seremos quando um dia, começarmos verdadeiramente a viver o que aqui aprendemos hoje. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada pela presença dos amigos espirituais. E te rogamos, Senhor da vida, que nos abençoe, nos fortalece nesse nosso propósito de estudo. E que os amigos espirituais que aqui se fazem presente possam nos auxiliar, nos inspirar e nos conduzir nesse trabalho. Muito obrigada, Senhor.